Então vamos lá, dando sequência à nossa unidade 3, unidade sobre amostragem e estimação. Na aula passada a gente viu os conceitos mais elementares de amostragem, né? O que é uma população, o que é uma amostra, os procedimentos de amostragem. Nós vimos que sempre que a gente trabalha com amostragem, ou quase sempre, nós estamos sujeitos a um risco, né? E nos leva a ter medidas não 100% precisas, né? A gente vai estar podendo cometer algum desvio aí do valor real em função de nós estarmos substituindo toda a população por uma parte dela, né? Uma amostra. Nós vimos que a amostra mais simples de todas é a amostra aleatória simples, em que todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de fazer parte da nossa amostra. Nós temos alguns conceitos importantes também, como o conceito de parâmetro e estimador e estimativa. Parâmetro é uma característica única da população. Então, quando a gente mede todos os indivíduos da população e nós chegamos a uma estatística com base nessas medidas, nós estamos falando de parâmetros. Imaginar que nós tivéssemos uma população de alunos da disciplina de estatística básica e nós quiséssemos um valor de média de altura. Se nós temos aí todos os alunos, que hoje somos em 15 alunos, se eu medir 15 alunos, os 15, que é toda a população da aula de hoje, né, nesse momento, medir todos e calcular a média, eu vou ter um parâmetro. Por quê? Porque eu consegui avaliar todos os indivíduos pertencentes à população. Se eu fizer uma amostra de uma parte do todo e calcular uma média com base nessa amostra, aí eu vou estar tendo uma estimativa, porque não necessariamente esse valor que eu vou chegar seja o valor verdadeiro de média dessa população. Para obter essas estimativas, nós temos os estimadores, que são as fórmulas, né, as expressões matemáticas para encontrar esses valores de estimativa. Aí temos o estimador da média, da variância, do desvio padrão e assim por diante. Tranquilo? Então, parâmetro relacionado à população, estimador é a fórmula para encontrar as estimativas que são obtidas em amostras. Tranquilo? Aqui saiu as equações, né, de amostra. Lá na apostila está esse quadro aqui repetido. Os estimadores de média, na nossa amostra vai ser o x barra, na nossa população vai ser o mi. A variância é o S ao quadrado de uma amostra, né, a fórmula do estimador. Na população vai ser o sigma e assim sucessivamente. Lá na apostila você dá uma olhada, eu vou refazer esse quadro aí. Temos um exemplo similar ao que nós estávamos trabalhando até o momento, em que nós temos aqui uma população X que tem distribuição normal. Essa informação aqui é importante. Essa população X, ela tem média 100 e desvio padrão 10. Tranquilo? Uma pergunta possível é qual seria a probabilidade de um valor X ser menor ou igual a 95. Bom, até o que a gente estudou aí de probabilidade, a gente tem plenas condições de responder essa questão, né? Nós temos uma população, queremos saber o valor, um valor pontual, né, X, ser menor do que um dado valor de referência. A gente viu que com a distribuição normal é simples de fazer esse cálculo, né, relativamente. Basta padronizar. Né, padronização é feita fazendo a diferença do valor em relação à média da população, dividido pelo desvio padrão dessa população. Então, 95 menos 100, dividido por 10, vai nos dar o valor Z, o valor desse 95 correspondente aí nessa população, nesse valor padronizado, né? Então, esse 95 na distribuição normal padrão, ele equivale a menos 0,5. Consultando a tabela, né? Menos 0,5, né? 0,50, né? Nós vamos chegar aí ao valor de 0,3085. Então, nós temos que essa probabilidade, né, de x ser menor que z ser menor que menos 0,5 é de 0,3085 ou 30,85%. E isso é equivalente à probabilidade de z de x ser menor ou igual a 95.
Então, nós chegamos a essa probabilidade, né, de 30,85. Isso é o que a gente vinha fazendo. Agora, se eu não tenho um valor pontual, e sim uma amostra de valores de uma população, em vez de um valor fixo, aí nós temos que adaptar para a distribuição amostral da média. Então, se nós temos x barra uma média de 16 elementos, então veja, agora a gente não tem mais um valor pontual, nós temos uma média de um número maior de elementos que foram extraídos dessa população. Qual que é a probabilidade, não do valor, e sim da média desses valores? Ser menor ou igual a 95. Então veja que aqui é o x barra, tranquilo? Então agora nós temos que fazer um ajuste na nossa expressão de padronização, que ela passa a ser, o valor z, né, passa a ser essa expressão aqui, ó, x menos a média dividido pelo erro padrão da média, que é desvio padrão dividido pela raiz de n. Então vejam que aqui vai entrar no cálculo o tamanho da minha amostra. Então esse 16 aqui vai vir aqui como referência, tranquilo? Deixa eu apagar um pouco de risco aqui. Certo? Então essa é a diferença quando nós temos uma amostra de indivíduos em relação a um valor fixo. Então quando a gente faz essa padronização da média, né, de ser menor ou igual a 95, padronizam 95 com essa expressão, nós vamos chegar a esse valor aqui de menos 2. E aí o procedimento é similar. Consulta a tabela Z, menos 2 é 0,0228, ou seja, 2,8%. Agora, a probabilidade de uma população, da mesma população, né, mesma média da população, 100, mesmo desvio padrão, 10, só que quando eu tenho uma amostra de 16 elementos, como essa, a probabilidade dessa média de 16 elementos ser menor ou igual a 95 é só de 2,28%. Tranquilo? Então, agora nós temos esse relacionamento aí de média em relação ao todo. Tranquilo? Também é relativamente fácil. Aqui tem um exemplo para nós praticarmos esse conhecimento. A renda de um conjunto de pessoas de uma certa região tem média de 6 salários mínimos. E desvio padrão, 2 salários mínimos. Se dessa população for extraída uma amostra de tamanho 100 pessoas. 100 pessoas. Então vejam, esse é o tamanho da amostra. Qual a probabilidade da média dessa amostra acuse um valor superior a 6,3 salários mínimos? Neste caso, como não foi declarado que a população é normal, é necessário aplicar o teorema central do limite. E esse teorema eu pedi para vocês darem uma olhada naquele vídeo que eu coloquei lá no Moodle, né? E na aula passada eu comentei que eu gostaria muito que vocês tivessem assistido esses vídeos. Eram 2 vídeos, né? E um deles falando sobre o teorema central do limite, o teorema do limite central. E uma vez que esse N ele é bastante grande, né, nossa amostra aqui é de 100 indivíduos, então pelo teorema central do limite a gente já pode assumir, né, que essa distribuição, seja ela qual for, normal ou não, ela vai tender, né, o valor da média da amostra, né, ela tende a ser uma distribuição normal. Então, quando x segue qualquer distribuição, o valor da média de amostras obtidas numa população, seja ela com qual distribuição for, a média vai seguir uma distribuição normal, é isso que o teorema do limite central nos diz, com o valor de variância, o desvio padrão, né, sigma, dividido por raiz de n. Tranquilo? Então, se nós assumimos, então, que essa média, dado que essa amostra é bastante grande, é maior do que 30, que é um valor de referência, nós podemos assumir que, embora a gente não saiba a distribuição dos salários, né? A gente desconhece a distribuição dessa variável salário mínimo, nós assumimos que médias extraídas, né, de 100 pessoas, né, elas vão seguir uma distribuição normal. Então, nós temos uma variável aleatória contínua x, que é a renda em salários mínimos, e nós queremos saber aqui a probabilidade de x ser maior do que um valor de referência, que é 6,3.
Então, nós temos essa situação em que nós precisamos padronizar o nosso 6.3 em função das características. O Z padronizado vai ser a mesma equação que nós vimos, né? X menos a média da população dividido pelo desvio padrão dividido por raiz de N. Então, 6.3 menos 6 dividido por 2 dividido por raiz de 100 vai dar 1.5. E aí basta consultar a tabela 1.5. Lá na tabela vai estar 0,9332. Só como a gente quer esse valor de 6.3 para mais, né, essa área azul achurada, a tabela nos traz a probabilidade acumulada de menos infinito até esse valor. Esse meu menos infinito está horrível. De menos infinito acumulada, né? Até aqui, traz toda essa área aqui. Eu sei que o total dessa área é 100%, então eu faço 1 menos isso, o que sobra é justamente essa área achurada em azul. Tranquilo? Muito bem. E aí 1 menos 0,9332 vai dar 0,0668 ou 6,68%. Então, essa é a probabilidade de apenas 6,68% das médias dos salários têm salário superior a 6,3. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre distribuição amostral dos estimadores. E nós temos aqui uma população de referência, população bastante pequena, só para fins didáticos, em que nós temos 4 indivíduos. O valor 1, o valor 3, o valor 5 e o valor 6. Então, essa é a minha população. Então, veja que ela é uma população extremamente restrita, né? Só tem 4 indivíduos. Só para fins de exemplo, né, didático, de nós vermos a distribuição amostral de alguns estimadores. Se nós pegar essa população, antes de começarmos a falar sobre as amostras, né, vamos calcular algumas estatísticas dessa população, alguns estimadores. Estimador de média, 1 mais 3 mais 5 mais 6, dividido por 4, vai dar o verdadeiro valor da média dessa população, é 3,75. Se eu calcular a variância, né, 1 menos 3,75 ao quadrado, mais 3 menos 3,75 ao quadrado, e assim, fazendo as diferenças ao quadrado, dividindo por 4, que é o tamanho da nossa população, vai nos dar aí o verdadeiro valor de variância 3,6875. E o desvio padrão, raiz quadrada da nossa variância, é esses valores aqui. Eu até vou fazer um print dessa nossa tela aqui, para nós vermos de forma mais prática aqui, logo à frente. Então, gravem esses valores aí, média 3,75, variância 3,6875 e desvio padrão 1,9203. Vamos ver o que acontece agora quando nós tirarmos amostras dessa população. Então vamos ver, primeiro tirando amostras e calculando a média na situação com reposição. Bom, a população já é pequena, né? Só tem 4 indivíduos, ainda vai tirar amostra dessa população. Só para fins didáticos, vamos simular aí amostras de tamanho 2, uma amostra bem pequenininha, tamanho 2. Na primeira situação com reposição, o que vai acontecer? Qual que é o número total de amostras possíveis? Então, eu tenho aqui o meu valor K, né, de total de amostras possível, é o tamanho da população elevado no tamanho da minha amostra. Então, 4 elevado a 2 dá 16 amostras possíveis. Quais são essas amostras possíveis? Visto que é com reposição, eu posso amostrar, né, de forma aleatória e cair 2 vezes o 1 na minha amostra. Então, veja que a primeira amostra possível, está aqui, né, a minha amostra 1, com o valor 1 e 1. Qual que seria a média de 1 e 1? A média é justamente 1, né? E assim, uma outra amostra possível seria o 1 e o 3. Então, peguei de forma aleatória o 1 e o 3. Então, uma outra amostra possível, 1 e o 3, da minha segunda amostra. A média de 1 e 3 dá 2. E assim, eu vou fazendo, né, todas as possibilidades. 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 6. Depois,
1 e 6, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5, 3 e 6, 5 e 1, 5 e 3, e assim as 16 amostras possíveis. E observe o que vai acontecendo com as médias das minhas amostras, né? Então, estão aqui todas as possibilidades de amostras, né, diferentes. Vejam que a média varia de 1 até 6. Então, quando eu amostrei 2 vezes o 1, a minha média, né, ficou 1. Quando eu amostrei 2 vezes o 6, que é o maior valor da minha amostra, a minha média ficou 6, e aí as variações entre esses dois valores. Então, veja que com reposição, a minha variabilidade, né, ela fica nos extremos dos valores da minha população, a variabilidade da média das minhas amostras. Quando eu calculo a média das minhas 16 médias amostrais, calculando a média das médias, o que vai dar? 1 mais 2 mais 3 mais 3,5 mais 2 até o 6, dividido por 16, que é o número de amostras, vai dar a média exatamente igual à média da população, a verdadeira média. Então vejam aqui, 3,75. A média das médias também 3,75. Tranquilo? Então, logo, a média é um estimador não tendencioso da população quando a gente obtém essas amostras com reposição. Tranquilo? E o que mais que nós podemos calcular? A variância. Então, nós vimos que a média das médias chega ao mesmo valor da média da população. Isso significa que a nossa média amostral ela é um bom estimador da média populacional. Já a variância, vamos ver o que acontece. Quando eu calculo a variância das nossas médias amostrais, eu chego a esse valor aqui. Como que seria a variância? Eu tenho aqui cada uma das médias obtidas, né, das nossas amostras, as 16. Eu calculei a média delas, deu 3,75, então eu vou fazer a diferença. 1 menos 3,75 ao quadrado, mais 2 menos 3,75 ao quadrado, e assim por diante. Vou calcular a variância das minhas médias amostrais, que vai dar 1,84375. Se vocês observarem a variância da população, é diferente, é 3,6875. Então, vocês podem dizer assim, então a minha variância não tem nada a ver, a variância das minhas médias amostrais não tem nada a ver com a variância populacional. Ela tem uma relação, embora não seja direto, né, o valor, ela tem essa relação que nada mais é do que a verdadeira variância dividido por N. Então, quando a gente divide por N, que é o tamanho da amostra, nós vamos chegar aqui. Tamanho é 2, né? Se variar o tamanho da amostra, vai chegar no mesmo resultado. Então, a variância dividido por N vai chegar no verdadeiro valor da variância populacional. Então, logo, a variância entre as médias amostrais é N vezes menor que a variância populacional. O desvio padrão, por óbvio, né, vai ter a mesma relação, né? Então, essa estimativa aqui do desvio padrão, ela vai dar uma estimativa, né, do erro que nós cometemos ao substituir a média da população pelo erro da pela nossa amostra. E se nós mudássemos a situação, para a situação sem reposição, se eu pegar amostras dessa população em vez de com reposição, sem reposição. Bom, aqui nós temos a minha população de 1, 3, 5 e 6, pegar amostras do mesmo tamanho 2, só que agora sem repor, ou seja, sem repetir os elementos. Se eu não repetir os elementos, o que nós vamos ter de valores de amostras possíveis? Bom, eu posso pegar o 1 e o 3, posso pegar o 1 e o 5, posso pegar o 1 e o 6, o 3 e o 5, 3 e o 6 e o 5 e 6. Então, tá aqui as amostras possíveis de tamanho 2. Então, tem 6 amostras possíveis, que é dado, né, por combinação de K, N a N, aqui no caso, tamanho da população, combinado com o tamanho da amostra, né, das 6 amostras diferentes possíveis, sem reposição. Muito bem, calculando a média dessas amostras, 1 e 3 a média dá 2, 1 e 5 a média dá 3, 1 e 6
a média dá 3,5, 3,5 a média dá 4, 3,6 a média 4,5 e 5,6 a média dá 5,5. E agora vamos fazer o mesmo que a gente fez na situação com reposição, que é calcular as estimativas. Qual que é a estimativa de média? Então, pego as minhas médias, deixa eu voltar aqui, pego as minhas médias, que são 2, 3, 3,5, 4, 4,5, pego essas médias e calculo a média das médias. Então, 3 mais 3,5 mais 2 mais 3 mais 3,5 mais 4 mais 4,5 mais 5,5 dividido por 6, eu vou chegar aqui, a minha média é exatamente igual à média da população, que é 3,5. Então vejam que tanto tirar amostras com reposição quanto sem reposição, a média não vai ter diferença da média populacional. Então, a média amostral sem reposição também é uma boa um bom estimador, né? Um estimador não tendencioso da média populacional. Maravilha? Então vamos ver o que vai acontecer com os estimadores de variância e desvio padrão. Muito bem. Então, a variância, se nós pegarmos as nossas médias amostrais, né, a média das médias amostrais, pegar as médias amostrais e calcular a variância delas. Então, vou pegar aqui a primeira média, primeira amostra, menos a média das médias, elevado ao quadrado, e dividir por n. Então, vai chegar num valor de variância de 1,2292. Se vocês observarem a variância populacional, essa variância das nossas médias amostrais também é diferente da variância populacional. Será que tem alguma relação? Assim como tinha lá na variância com reposição? E tem, e a relação é essa aqui, ó, que é a nossa variância populacional dividido por n vezes essa correção aqui, tamanho da população menos tamanho da amostra dividido por tamanho da população menos 1, e isso aqui é conhecido como fator de correção para reamostragem sem reposição em populações finitas e pequenas, nós vamos chegar ao verdadeiro valor da variância populacional. Tranquilo? Então, essa é a relação que tem da variância das médias amostrais em relação à verdadeira variância da população. Então, o desvio padrão, raiz quadrada da variância, né? Então, nós vamos chegar nesse valor aqui de 1,3578, que vai ter essa relação com a desvio padrão populacional. Da mesma forma. Então, o que nós tiramos disso, né, de distribuição amostral dos estimadores? A distribuição de probabilidade da média amostral para populações grandes ou infinitas. Nós vimos aqui para populações pequenas, né? Um exemplo com população com 4 indivíduos e vimos a relação que tem. E se nós tivermos uma população grande, né, ou infinitamente grande? Então, se x, né, variando x1, x2, x3, até xn, é uma amostra aleatória de uma população com distribuição normal e média μ e desvio padrão sigma, então a média das amostras terá uma distribuição também normal, com a mesma média da população, com desvio padrão raiz de n vezes menor que o desvio padrão da população. Então, é isso que a gente conclui a partir do que nós fizemos ali. Que x, sendo uma distribuição normal, né, uma variável aleatória x, com média e desvio padrão, μ e sigma, então nossas médias amostrais também vão seguir distribuição normal, com média μ, com a mesma média da população, e o desvio padrão vai ser raiz de n vezes menor, ou seja, desvio padrão da população dividido por raiz de n. Pelo teorema central do limite, que é o que eu pedi para vocês darem uma conferida naquele vídeo, nós temos que, se uma amostra aleatória ela é extraída de uma população com qualquer distribuição, então essa distribuição, com qualquer distribuição de média, μ e desvio padrão sigma, então a média da amostra terá uma distribuição aproximadamente normal. Ou seja, independente da distribuição de dados
que a nossa variável tenha, quando eu coleto amostras dessa distribuição de forma bastante intensiva, né, que é para populações grandes, né, então muitas amostras, a minha média amostral, a distribuição da minha média obtida dessa população, ela será uma distribuição normal, ou aproximadamente normal, com a mesma média da população. Então, independente da distribuição seja exponencial, retangular ou uniforme, qualquer outra, né, Poisson, enfim, independente da distribuição que ela tenha, inclusive a normal, né, a sua média das amostras terá distribuição aproximadamente normal, com a mesma média da população e desvio padrão raiz de n vezes menor que o desvio padrão da população. Então, esse é o que diz o teorema central do limite. E isso é uma grande vantagem, né, para fins de estimação, porque nós não ficamos presos à distribuição, uma vez que a gente obtendo amostras de forma bastante intensiva em uma população, nós passamos a ter a distribuição amostral da média como sendo normal. Então, isso, do ponto de vista de pesquisa, de levantamento de dados, é extremamente rico, porque a gente consegue chegar a um conjunto de dados mais fácil de ser trabalhado do que outras distribuições, que é a distribuição normal, e consegue fazer uma boa estimativa de média, né, que vai estar relacionada à média da população, independente da distribuição dos dados. Eu vou ver se para a próxima aula, que é amanhã, eu preparo uma simulação desse teorema central do limite no R para demonstrar para vocês de forma mais apropriada. Tranquilo? Então, se x tem qualquer distribuição, então a média de amostras obtidas nessa variável x, ela terá a distribuição normal com a mesma média da população e desvio padrão n vezes menor, né, dividido por raiz de n da população. Então, raiz de n vezes menor do que a desvio padrão da população. E isso para populações grandes, né? E aqui assume-se como grande de forma didática é maior que 30. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos fazer uma distribuição desse estimador, né, da variância. Então, a distribuição de probabilidade da variância amostral, primeiro com reposição. A gente fez a distribuição amostral da média, né, agora vamos fazer da variância. A mesma população, 1, 3, 5 e 6. Se nós retirarmos com reposição amostras de tamanho 2, veja, parece que está repetindo, né? Mas vamos ver que agora a gente vai calcular a variância e não a média, exclusivamente. Então, está aqui as 16 amostras possíveis, as mesmas que nós vimos anteriormente. E, além de calcular a média, que nós calculamos aqui, né, a média de cada uma delas, faltou o símbolo aqui, essa linha aqui é da média dessas duas aqui, dá 1, 1 e 3, a média dá 2, e assim sucessivamente. E agora eu calculo a variância dessas duas aqui. Eu tenho o valor 1 e 1, qual que é a variância entre 1 e 1? A variância é 0. Né? 1 e 1, a média dá 1. 1 menos 1 ao quadrado mais 1 menos 1 ao quadrado dividido por 2 dá 0. E a variância dessa segunda amostra aqui, 1 e 3. Aí já vai ter uma variância, né? A média de 1 e 3 é 2, então 1 menos 2 ao quadrado mais 3 menos 2 ao quadrado dividido por 2, a variância vai dar 2. E assim eu vou calculando. A variância é entre 1 e 5. Bom, a média dá 3, 1 menos 3 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado, dividido por 2, dá 8. E assim eu calculo todas as variâncias das minhas amostras. Então vejam que tem variância 0 até a variância máxima aí de 12,5, né? Aqui e aqui, que é os valores 1 e 6 e 6 e 1. Tranquilo? Muito bem, se eu calcular a média dessas variâncias, média das variâncias, então, tem esses 16 valores, 0, 2, 8, 12,5, 2 e assim por diante. Somo todos, divido por 16, deu uma variância de 3,6875. Então, olha só que essa variância aqui, obtida pela média das variâncias amostrais, é exatamente a mesma variância da população. Quando nós voltarmos lá atrás, nós vamos chegar
né, conferir que a variância dessa população é 3,6875. Então vejam que a média das variâncias amostrais, da variância calculada nas amostras, não a variância das médias, a variância das nossas amostras, né? Nós vamos chegar ao verdadeiro valor da variância. Então, logo, a variância amostral é um estimador não tendencioso da variância populacional. Então, isso também é extremamente bom, porque a gente já sabia que, calculando as médias, obtendo as médias, né, das amostras, a média das médias era um bom estimador de média, porque chegava ao mesmo valor de média da população. Agora a gente conferiu o quê? Que obtendo amostras com reposição em uma população e amostrando intensamente, aqui a gente fez todas as amostras possíveis, né? E calculando a variância de cada uma dessas amostras e obtendo a média dessas variâncias, a gente chega no mesmo valor de variância populacional. Então, isso é uma boa indicação, né? Que a gente chega também ao verdadeiro valor de variância a partir de amostras obtidas. E se nós fizéssemos sem reposição, será que vai mudar? A mesma população, mesmo tamanho de amostra, só que agora sem reposição. E aí nós temos aquelas 6 amostras possíveis, 1 e 3, 1 e 5, 1 e 6, 3 e 5, 3 e 6 e 5 e 6. Vou calcular a média de cada uma delas. Então aqui a nossa média das nossas amostras, essa linha aqui. E vou calcular a variância de cada uma das amostras. 1 e 3, que a média é 2, a variância é 2. 1 e 5, que a média é 3, a variância dá 8. 1 e 6, a variância dá 12. 1 e 3 e 5, a variância dá 2. 3 e 6, a variância dá 4,5. E 5 e 6, a variância dá 0,5. E se eu calcular a média das minhas variâncias? 2 mais 8 mais 12,5 mais 2 mais 4,5 mais 0,5, dividido por 6, eu cheguei numa variância diferente da minha variância populacional. Opa, aí tá ruim, né? Mas será que tem alguma relação com a variância populacional? E tem, a relação é essa aqui, ó. Se eu pego essa variância e faço vezes n-1 dividido por n, eu vou chegar ao verdadeiro valor da minha variância. Então, veja que, embora não tenha relação direta, a gente pode fazer uma correção, né, e chegar no verdadeiro valor da variância populacional. Então, logo, a variância amostral multiplicada pelo fator de correção n-1 dividido por n é um estimador não tendencioso da variância populacional. Então, também, tanto com reposição quanto sem reposição, com reposição não precisa de correção, vai chegar no verdadeiro valor da variância populacional. Com reposição, fazendo uso desse fator de correção, nós chegamos ao verdadeiro valor de variância. Tranquilo? Então, nós temos que a distribuição de probabilidade da variância amostral para populações grandes, então se nós vimos para pequenas, o que acontece se a população for grande, né? Nós temos um modelo probabilístico que nos direciona a essa medida. Então, nós temos um modelo probabilístico quadrado e diz que se uma amostra aleatória de tamanho n, e esse n seja grande, for retirada de uma população com variância populacional sigma ao quadrado, então a distribuição de probabilidade da variância amostral, distribuição dessa variância, né, terá uma distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade. Então, nós temos que a variância, né, uma variância amostral, ela vai ser a variância populacional dividido por n-1, que segue uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade. E esse é conhecido como teorema de Fisher. Tranquilo? Que diz que a nossa variância amostral, né, ela segue uma distribuição de probabilidade, né, de amostras de tamanho grande, conhecida como distribuição Q quadrado. Muito bem. Tranquilo até aqui? Como está aí? Tudo certo? Muito bem. Então, vamos dar sequência aí. Vamos falar um pouco sobre estimação agora. A inferência estatística tem por objetivo fazer generalizações sobre população com base em valores amostrais. E a inferência pode ser feita de duas formas, por pontos
nós vamos ver primeiramente, ou por intervalos. Então, tem essas duas abordagens. O que é a diferença? Que a estimativa por ponto é feita através de um único valor. Então, eu quero fazer uma estimativa de média. Eu vou calcular uma estimativa de média. Quero uma estimativa de desvio padrão. Vou calcular um valor, né, um ponto de estimativa de desvio padrão. Enquanto que, por intervalo, nós vamos calcular o intervalo de confiança. Então, uma estimativa de média por intervalo vai me dar uma faixa de valores em que eu tenho uma margem de segurança, né, uma margem de confiança, que o verdadeiro valor da média esteja entre aqueles dois valores limites, tranquilo? Então, não vou ter um valor pontual, eu vou ter um intervalo de valores, certo? Conhecido como intervalo de confiança. A estimativa por ponto é feita através de um único valor. A estimativa por intervalo fornece um conjunto de valores, né? Um intervalo de valores que varia entre, digamos, um x1 e um x2. Então, nosso intervalo de confiança. Certo? Muito bem. Então, vamos a um exemplo aqui. Uma amostra aleatória simples de 400 plantas de uma lavoura é extraída. 300 apresentam lesões fúngicas, que é a variável que está sendo quantificada. Então, a proporção, né, de plantas com lesão é 300 de um total de 400, dá 75%. E essa é a nossa estimativa do percentual de plantas atacadas por esse fungo. Então, na mesma estimativa, poderia ser enunciado como de 70% a 80% das plantas que estão atacadas por fungos, dessas plantas da população, né, seria uma estimativa por intervalo, enquanto aqui eu estou falando uma estimativa pontual. Nesse caso, teríamos uma estimativa por intervalo, né, no caso de definir aqui um intervalo de 70% a 80%. Então, note que o centro dessa distribuição do nosso intervalo de confiança é justamente a estimativa pontual. Então, tanto a estimativa pontual quanto a estimativa por intervalo, elas estão relacionadas, certo? O centro da nossa distribuição, da nossa estimativa por intervalo, vai ser justamente a estimativa pontual. Então, se X tem uma população com um parâmetro de interesse θ e seja x1, x2 até xn, uma amostra aleatória extraída dessa população, nós temos o nosso estimador, o parâmetro θ. Então, se esse estimador é igual a um determinado valor, esse valor é um estimador não tendencioso, ou também falado não viciado, né, do parâmetro populacional. Neste caso, a média do estimador é o parâmetro populacional, ou ainda pode-se dizer que o estimador varia em torno desse parâmetro populacional. E se esse valor é um estimador não tendencioso do parâmetro θ, se dirá que esse estimador é consistente se a média, que o tamanho da amostra aumenta, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a variabilidade do estimador diminui. Isto é, as observações vão ficando cada vez mais concentradas em torno de um determinado valor dessa medida. Então, esse estimador, né, ele será bom, digamos assim, se à medida que o tamanho da amostra aumenta, mais se aproxima do verdadeiro valor. Então, essa é a medida. Então, a estimativa por ponto, se um X, seja X uma população com média μ e desvio padrão sigma, e com uma proporção π, então seja x1, x2 até xn, uma amostra aleatória extraída dessa população, então x barra é um estimador não tendencioso e consistente da média da população, dessa média μ da população. P é um estimador não tendencioso e consistente da proporção populacional π, e S ao quadrado, que é a variância amostral, é um estimador não tendencioso e consistente da variância populacional sigma ao quadrado, a menos que a amostra, que a extração seja sem reposição da população finita. Se a população for finita, né, for pequena e for extraída sem reposição, então neste caso nós precisamos adotar essa correção, né, de que nós vimos anteriormente aí que para a variância de populações pequenas obtidas sem reposição para esse estimador de variância C. Bom, nós precisamos dessa correção de n-1 dividido por n
da variância amostral obtida. Então, o estimador por ponto não permite ter uma ideia do erro cometido ao se fazer essa estimativa do parâmetro. Para que possa associar uma confiança, uma probabilidade a uma estimativa, é necessário construir um intervalo em torno desse ponto. E esse é o chamado de intervalo de confiança, né? Baseado na distribuição amostral do estimador. Então, é sempre interessante, quando a gente está trabalhando de estimativa, além do valor pontual, nós trabalharmos com intervalos de confiança, porque dá justamente essa ideia, né, de quanto que nós estamos cometendo de erro, ou dentro de quais intervalos nós temos uma segurança maior em torno desse valor. Então, algumas situações aí para nós encarar sobre intervalo de confiança da média, né, que é a nossa estimativa mais utilizada de uma população mínima. Quando o desvio padrão populacional sigma é conhecido, nós vamos utilizar a tabela Z. Então, nós podemos conhecer, né, a variabilidade da população, ou nós podemos desconhecer. Então, se nós conhecemos, nós usamos tabela Z, tabela 1, né, lá dos anexos da apostila. Se nós desconhecemos a variabilidade da população, trabalhamos com a tabela T, que é uma outra distribuição. Já para intervalo de confiança da proporção populacional, nós vamos utilizar a tabela Z. E para intervalo de confiança da variância populacional, nós vamos utilizar a tabela Q quadrado, como nós vimos, né, a distribuição do teorema de Fisher. E para o intervalo de confiança do desvio padrão populacional, também tabela Q quadrado. Muito bem. Então vamos primeiramente estimação por intervalo da média populacional, em que nós temos a primeira situação em que o desvio padrão é conhecido. Se o desvio padrão é conhecido, nós estamos trabalhando com essa primeira situação aqui, em que nós vamos trabalhar com a tabela Z. Tranquilo? Então, o intervalo de confiança para a média de uma população, ele é construído em torno de uma estimativa pontual. Então, todo intervalo de confiança, né, nós primeiro calculamos o valor pontual da estimativa e depois, com esse valor calculado, nós vamos estimar o intervalo de confiança. Então, para construir esse intervalo de confiança, fixa-se uma probabilidade 1 menos alfa de que esse intervalo contenha o parâmetro. E esse alfa é a nossa margem de erro admitida. Usualmente, esse alfa ele é de 5%. Então, geralmente, nós trabalhamos com um alfa de 5%, certo? Isso significa que o nosso intervalo de confiança, que nós vamos calcular, ele é de 95%. Tranquilo? Muito bem. Usualmente, não quer dizer que esse valor é fixo, né? Eu posso trabalhar com um alfa de 1%, e aí o nosso intervalo de confiança será de 99%. E assim por diante. O que mais? Esqueci de falar alguma coisa aqui? Não. Então, o desvio padrão da população, se ele é conhecido, né? Então, o nosso alfa é a probabilidade de que o intervalo obtido, né, ele não contenha esse valor do parâmetro. Em outras palavras, o intervalo de confiança é 1 menos alfa, é de que contenha esse valor do nosso parâmetro. Então, sabe-se que a média da amostra ela tem distribuição normal, de média μ e desvio padrão sigma sobre raiz de E, se a população de onde for extraída uma amostra for normal, ou se a amostra for superior a 30, né? Pelo teorema central do limite, amostras grandes, obtidas de qualquer população, né, de qualquer distribuição, elas vão seguir também uma distribuição de probabilidade normal, com média μ e desvio padrão sigma sobre raiz de E. Então, de uma média μ e desvio padrão sigma, pode-se, então, utilizar a curva normal para estabelecer os limites do intervalo de confiança. Então, como que a gente calcula, monta, né, esse intervalo de confiança? Como que a gente constrói ele? Para essa primeira situação, né, que é desvio padrão conhecido. Então, a construção do intervalo de confiança para a média de uma população em torno de um valor pontual, que é a nossa média amostral. Primeiro, a gente fixa o nosso 1 menos alfa, que é a probabilidade de que esse valor da verdadeira média esteja dentro desse intervalo. Então, esse 1 menos alfa é a probabilidade de que o intervalo construído contenha o parâmetro da população. Tranquilo?
Se nós voltássemos lá naquele slide lá, em que nós tínhamos a população daqueles 4 valores, a 1, 3, 5 e 6, nós vimos todas as amostras possíveis. Nós vimos lá que tinha amostras com reposição, por exemplo, que a média era 1, tinha outros que a média era 6, enquanto que o verdadeiro valor da média era 3,75. Então vejam que tem uma variação bastante grande, né? Então aqui nós estamos estabelecendo um intervalo de confiança para que, com uma certa margem de erro, né, nós tenhamos uma faixa de valores em que, com uma probabilidade muito alta, né, dado pelo alfa que nós definimos, esse verdadeiro valor da média esteja entre esses dois intervalos aí. E aí nós fixamos o alfa, que eu comentei, que usualmente é de 5%. Esse alfa é a probabilidade de que não contenha, né? Então, o interessante é que ele seja o menor possível. Então, geralmente se define entre 5% e 1%, nessa faixa aí. E aí nós temos a nossa distribuição normal, os limites menos Z alfa sobre 2 e Z alfa sobre 2, ou seja, nós estamos dividindo esse valor do alfa ao meio, né? A metade vai ficar para a esquerda da distribuição, a outra metade para a direita. Então, se o nosso alfa é de 5%, nós vamos pegar 2,5% à esquerda e 2,5% à direita. E os 95% vai ficar o nosso intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança é esse intervalo entre esses dois valores aqui. Certo? Esse é o intervalo de confiança. 1 menos alfa é a probabilidade de Z menos alfa sobre 2 ser menor do que o verdadeiro valor de Z, que é menor que Z alfa sobre 2. Então, essa é a probabilidade de conter a média. Então, se X é uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma, então a média das nossas amostras também segue uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma sobre raiz de n. Se X tiver, né, qualquer distribuição, também a média das amostras vai seguir esse mesmo padrão, nós vimos, desde que as nossas amostras sejam grandes. Então, quando a gente desconhece a variabilidade ou desconhece a distribuição de uma determinada variável que estamos trabalhando em uma população, nós precisamos, para ter boas estimativas de intervalo de confiança, amostras intensivas, ou seja, amostras bastante grandes, para que, a partir da distribuição amostral da média, que vai ser uma distribuição normal, mesmo que a população, esses valores da nossa variável não tenham distribuição normal. Então, nesse caso, nosso valor de Z vai ser dado dessa forma. Z vai ser a média amostral menos a média populacional, dividido por raiz de N, dividido por desvio padrão, dividido por raiz de N. Então, logo, nossa probabilidade de Z estar entre menos Z alfa sobre 2 e Z alfa sobre 2 vai ser esse valor de Z, né? Quando a gente aplica a padronização, vai ser justamente esse valor aqui da padronização. E esse vai ser o nosso intervalo de confiança. Dessa forma, nós temos que o valor de limite inferior do nosso intervalo de confiança vai ser dado por a média amostral menos Z alfa sobre 2 vezes desvio padrão dividido por raiz de N. O nosso valor da média é o centro do nosso intervalo de confiança e o limite superior vai ser dado pelo valor da média amostral mais Z alfa sobre 2 vezes o desvio padrão dividido por raiz de N. Isso vai nos dar, né, uma margem de 1 menos alfa de probabilidade de erro. Tranquilo? Então, esse é a nossa estimativa de intervalo de confiança para a situação em que nós conhecemos a variabilidade da população, a gente conhece o desvio padrão da população. Então, nós temos aqui que o x-barra é a estimativa pontual de média, o sigma é o desvio padrão da população. Nessa situação, nós conhecemos essa medida de desvio padrão. N é o tamanho da amostra. Então, ou a distribuição é normal, esse N ele
tanto faz, né? Pode ser pequena ou grande. Se nós desconhecemos a distribuição da população, né? E ela independente da distribuição, esse N sendo grande, nós podemos assumir dessa mesma forma, né? Esse intervalo de confiança. Z alfa sobre 2 é o valor da distribuição normal padrão, cuja área à direita é igual a alfa sobre 2, né? É a metade do nosso alfa. Então, o limite inferior do nosso intervalo de confiança é dado por esse valor que nós acabamos de ver, essa primeira parte aqui da expressão. E o limite superior é essa segunda parte aqui. Da mesma forma. Então, dessa forma, a gente consegue calcular os limites inferior e superior. O erro padrão de amostragem é essas sigma sobre raiz de n. O erro padrão de estimativa ou semi-amplitude do intervalo de confiança é dado por essa medida aqui. Então, às vezes, em algumas estatísticas, a gente utiliza essa semi-amplitude do intervalo de confiança. E se nós isolarmos esse n, nós vamos chegar num cálculo de tamanho de amostra necessário. Então, isolando aqui o n, nós vamos ter Z alfa sobre 2 vezes sigma, dividido pelo erro que nós admitimos, elevado ao quadrado. Então, é possível calcular o tamanho da amostra a partir daí. Então, vamos a um exemplo. Se uma população possui média 10, sigma 10 e média desconhecida. Então, eu desconheço a média. Só conheço a variabilidade da população. O desvio padrão é 10. Sendo coletada uma amostra de tamanho 100. Então, vejam uma amostra bastante grande, né? Eu não sei a distribuição dessa população, mas a minha amostra é grande. Então, eu posso assumir que a distribuição das médias vai ser normal, pelo teorema central do limite. Então, ela fornece uma média 50. Eu não sei a média da população, mas a média das médias, a média da nossa amostra é 50. Como a amostra é grande, eu posso assumir, né, que essa média é um bom estimador da média populacional. Então, nós podemos calcular o intervalo de confiança aqui com 95% da média. Então, o nosso 1 menos alfa é de 95%, logo alfa é de 5%. O que nós queremos saber é as duas medidas, né? Limite inferior e limite superior para essa medida de média. Então, aplicando o que nós acabamos de verificar, né? A média menos Z alfa sobre 2 vezes desvio padrão dividido por raiz de n vai nos dar o nosso limite inferior. Então, aqui nós temos 50 menos 1,96. Se nós formos lá na tabela Z, o alfa sendo 0,025, que é 2,5%, né? Esse valor que vai nos dar essa probabilidade de 0,025 é justamente 1,96. Então, se vocês olharem aqui nesse extrato da tabela aqui, ó, 0,025, ele está justamente no valor menos 1,96. Então, esse valor de Z menos Z alfa sobre 2 é menos 1,96. Como a tabela normal padrão ela é simétrica, a normal em si é simétrica, né? O valor positivo vai ser 1,96 positivo. Então, esse outro lado da expressão aqui, o Z alfa sobre 2, é 1,96 positivo. O desvio padrão foi dado no exercício, a população é 10, o tamanho da amostra é 100, então fica fácil de calcular. 50 menos 1,96 vezes 10 sobre 10, né, raiz de 100, vai dar 48,04. O outro lado da expressão só muda o sinal, né, de menos para mais, então vai ficar 51,96. Então, entre 48,04 e 51,96, nós temos 95% de segurança, né, que esse verdadeiro valor da média dessa população esteja, né, entre esses dois valores aí de 48,04 e 51,96. Então, logo podemos afirmar com 95% de certeza ou de confiança que a média populacional está entre 48,04 e 51,96. Então, isso é estabelecer um intervalo de confiança para
para uma medida, né, de média. Tranquilo? Na situação em que a gente conhece a variabilidade da população. Tranquilo? Uma outra situação seria em que a gente desconhece a medida de variabilidade da população. Então, quando o desvio padrão populacional é desconhecido, nós vamos utilizar a tabela T. Tranquilo? E essa situação ela é mais comum, né? Geralmente a gente desconhece, a gente pega uma população e a gente obtém amostras e a gente não conhece a variabilidade dessa população. Isso é mais comum na pesquisa, certo? Não quer dizer que é exclusivo, é mais comum. Muito bem, como que a gente procede então? A gente já viu que a gente tem que utilizar a tabela T, porque é a variabilidade desconhecida. Então, essa situação ela é mais comum quando não se conhece nada a respeito da variabilidade da população. Coletamos amostras de tamanho N, na qual são estimados, né, a média, desvio padrão, e vamos trabalhar com essas estimativas de média e desvio padrão. Tranquilo? Então, construir um intervalo de confiança da média de uma população em torno desse valor que foi calculado em cima da amostra. Então, definimos também, né, o nosso alfa, né, fixa ele, que 1 menos alfa vai ser a probabilidade de conter o valor de média, e alfa vai ser a probabilidade de não conter. Então, nós vamos ter aqui os limites menos t alfa sobre 2 e t alfa sobre 2. Então, o nosso alfa ele vai ficar, novamente, né, nas extremidades da nossa distribuição t. Então, o que nós queremos calcular é justamente, né, esses valores, encontrar esses valores de menos t alfa sobre 2, t alfa sobre 2, e relacionar isso com a nossa medida t, que é dado por a média menos a média amostral menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão, dividido por raiz de n. Tranquilo? Então, vamos, na sequência, verificar que quando a gente abre essa expressão, né, nós vamos chegar que o limite inferior do intervalo de confiança é a média menos t alfa sobre 2 vezes o desvio padrão amostral dividido por raiz de n. Se vocês observarem a expressão, ela é muito similar ao intervalo de confiança que nós vimos anteriormente, quando a gente conhece a variabilidade da população. O que vai mudar é a distribuição. Aqui a distribuição T, quando nós conhecíamos a variabilidade da população, era a distribuição Z. E aí, a medida de variabilidade era a variabilidade conhecida da população. Aqui, como a gente desconhece, vamos utilizar a variabilidade da amostra, o desvio padrão amostral. E do outro lado da expressão é análogo, né? Só muda o sinal aí de negativo na esquerda, positivo na direita. Observe esse sinal aqui. A média menos T alfa sobre 2 vezes S sobre raiz de N. E aqui a média mais essa mesma expressão. T alfa sobre 2 vezes S sobre raiz de N. Então, esse vai nos dar um intervalo de confiança. Então, limite inferior e limite superior, assim como nós vimos. E da mesma forma, nós temos o erro de amostragem, o erro padrão, ou semi-intervalo de intervalo de confiança, e isolando N, nós vamos chegar também no possível valor de tamanho de amostra aí da nossa estimativa. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos a um exemplo para tentar deixar mais claro nessa situação. Se de uma população for coletada uma amostra de tamanho 25, que forneça uma média de 50 e desvio padrão 10, calcule o intervalo de confiança 95% para a população. Então, veja, não temos informação de variabilidade da população. Então, vamos ter que trabalhar com a variabilidade da amostra, desvio padrão amostral. Então, vai ser a tabela T. Fixa o intervalo de confiança, né, 95%, e aí vamos calcular aqui. A média menos T alfa sobre 2. Então, precisamos ir lá na tabela T e verificar para 2,5%, né, ou 0,025, qual é o valor da tabela T. Então, considerando valores bilaterais, que aqui é um dos dois lados da expressão, né? Então, tabela T consultando de forma bilateral. Na tabela 2, vocês têm essa tabela aqui. E vocês vão encontrar que 5% bilateral, né? Ou seja, que vai ser distribuído nos dois lados. Esse valor, para 24 graus de liberdade,
Por que 24 graus de liberdade? Porque o nosso tamanho da amostra é 25, com n menos 1 graus de liberdade, que está aqui, né? Dá 24. Então, lá no 24 graus de liberdade, tabela T bilateral 5%, é 2,064. Tabela T também simétrica, esse valor vai ser negativo à esquerda e positivo à direita. Tranquilo? E aí faz as matemáticas necessárias, né? 50, que é a média, menos T alfa sobre 2, porque é o intervalo de confiança à esquerda, vezes 10, que é o desvio padrão da amostra, dividido por raiz de 25, que é o tamanho da amostra. Isso vai dar 45,872. À direita vai ser a média mais essa expressão aqui. Só vai mudar o valor para positivo. E aí vai dar 54,128. Então, esse é o intervalo de confiança, né? Então, logo podemos afirmar, com 95% de segurança ou de confiança, que a média populacional está entre 45,872 e 54,128. Então, entre esses dois valores aí temos uma probabilidade bastante alta de que a média esteja entre esses valores aí. Uma vez que a média da nossa amostra foi 50, né? Nós, a partir desse valor e da variabilidade da amostra, e para o tamanho da amostra, estabelecemos, né, um intervalo de confiança com 95% de segurança. Tranquilo? Muito bem. Vamos avançando. Para a variância populacional. Então, como que nós definimos o intervalo de confiança para a variância? Então, nós vimos para a média, quando a gente conhece e quando a gente desconhece a variabilidade da população. Agora vamos ver para a variância. Construir um intervalo de confiança para a variância de uma população, em torno de uma estimativa pontual. Se nós voltarmos lá naquele resuminho, né? Nós temos aqui um resuminho. Vai, cadê meu resuminho? Aqui. Para a média, quando nós desconhecemos a medida de variabilidade, usamos a tabela Z. Quando nós conhecemos, quando desconhecemos, utilizamos a tabela T. Intervalo de confiança para proporção, vamos utilizar a tabela Z, e para variância, vamos utilizar a tabela Q quadrado. Tranquilo? Variância e desvio padrão. Então, vamos. Deixa eu te dar a confiança da média. Já vimos. Agora para a variância. Então, nesse caso, devemos utilizar a distribuição Q quadrado, como nós verificamos, né? Que não é simétrica. Essa é uma característica da distribuição Q quadrado. Observem aqui no gráfico que ela é assimétrica à direita. Tranquilo? Logo, deve-se encontrar dois intervalos, né? Dois valores, uma à esquerda e uma à direita, que eles vão ser distintos, dado que a distribuição é assimétrica. Então, nós temos lá na tabela 3, tabela dos anexos da apostila, os anexos com as tabelas, nós temos a tabela do Q quadrado. Então, nós vamos ter um Q quadrado 1 à esquerda e Q quadrado 2 à direita. E o padrão da curva que varia em torno desses valores. Fixamos o nosso alfa e o nosso intervalo de confiança, 1 menos alfa. Tranquilo? E aí nós vamos ter que a probabilidade, né, de nossa variância estar entre dois valores, ela vai ser dada por essa expressão aqui. A gente viu que a variância é sigma ao quadrado dividido por n menos 1, ela vai seguir uma distribuição Q quadrado com n menos 1 graus de liberdade. Tranquilo? Isso a gente viu lá pelo teorema de Fischer. E aí nós precisamos definir, né, o valor de Q quadrado 1 e o Q quadrado 2, que é o limite inferior e o limite superior, com esse 1 menos alfa de probabilidade, né, ou de segurança, que esse valor de variância esteja entre esses dois limites. Então, a probabilidade, essa probabilidade é dada por n menos 1 vezes o desvio padrão da amostra, a variância da amostra, dividido pelo valor do Q quadrado 2. E o limite superior, n menos 1 vezes a variância dividido pelo Q quadrado 1. Então, para obter o intervalo de confiança para o desvio padrão, vai ser equivalente, né? Só vai tirar a raiz quadrada dessas duas medidas. Então, de uma população em torno de um eventual ponto
de variabilidade, né, S, basta tirar a raiz quadrada dos limites do intervalo de confiança para a variância. Então, intervalo de confiança para a variância para desvio padrão segue a mesma lógica do desvio padrão em relação à variância para a medida pontual. Ou seja, desvio padrão é raiz quadrada da variância, os seus intervalos de confiança também são raiz quadrada do desvio padrão em relação à variância. Então, na tabela 3, nós temos os valores de Q quadrado, com, nesse caso, um N menos 1 graus de liberdade. Então, para obter os tamanhos de amostras superiores a esse valor, podemos calcular, né, o Q quadrado é 1 sobre 2 vezes o ZP mais raiz de 2 vezes N menos 1 elevado ao quadrado, em que ZP é o valor correspondente a normal padrão e N é o tamanho da amostra. Então, algum exemplo aqui para encontrar os valores de Q quadrado. O Q quadrado de 0,025, 1, e o Q quadrado 2, 0,95, né? Dividindo 5%, metade para um lado, metade para o outro. Então, 2,5%, de 0 até 0,025 dá 2,5%. E de 0,975 até 100 vai nos dar aí o restante, né? Até 1 vai dar os outros 2,5. Considerando o tamanho da amostra 100, nós vamos ter que esse valor do Q quadrado 1 vai ser 1 sobre 2 vezes menos 1,96, que é o valor Z, né? Mais 2 vezes 100 menos 1 elevado ao quadrado. Então, esse valor do Q quadrado 1 à esquerda vai dar 73,77. O Q quadrado 2, aplicando a mesma expressão, 1 sobre 2 vezes 1,96, que é o valor ZP à direita, mais 2 vezes 100 menos 1 elevado ao quadrado, vai dar um valor de 129,07. Então, temos o limite inferior e o limite superior, né? Os Q quadrado 1 e Q quadrado 2. Então, essa é a parte mais trabalhosa, né, para encontrar esses valores de Q quadrado 1 e 2. Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma amostra de tamanho 11 foi extraída de uma população com variância amostral 8,38. Determine o intervalo de confiança de 90% da variância populacional e do desvio padrão populacional. Então, primeiro, fixa o alfa, que foi determinado de 10%, né? Menos alfa 90%. E aí vamos encontrar os valores do Q quadrado 1 e Q quadrado 2. Então, como o nosso valor aqui é 90%, né? Então o alfa é de 10. Como é bilateral, ou seja, metade para um lado, metade para o outro, então vai ficar 5% de um lado e 5% do outro, fechando os 10%. Se nós observarmos aqui na tabela do Q quadrado, 95% com esse grau de liberdade 10, porque N é 11, né? Se N é 11, grau de liberdade é 10. Se grau de liberdade é 10, o valor do 0,95 é 3,94. E no 0,05, o valor é 18,37. Então, aqui vai ficar o Q quadrado 1 e aqui o Q quadrado 2. Tranquilo? Muito bem. E aí, aplicando lá na expressão para o cálculo do intervalo de confiança, nós temos que é 11 menos 1, N menos 1, né? Vezes a variabilidade da nossa amostra, 8,38, dividido pelo Q quadrado 2, que nós vimos aqui, que vale justamente 18,307. Do outro lado da expressão, 11 menos 1, que é N menos 1, vezes a variabilidade, né, a variância, 8,38, e dividido pelo Q quadrado 1, que nós vimos que vale 3,94. Então, nós vamos ter esse intervalo de confiança aí de 90%. Tranquilo? E aí, fazendo as matemáticas necessárias, nós vamos chegar aqui, o limite inferior é 4,58 e 21,27. Então, logo a gente tem com 90% de segurança
que a variância populacional ela está entre 4,58 e 21,27. Então, esse é o intervalo de confiança para a variância. Tranquilo? Então, vejam que a variabilidade, né, é um pouco maior para a variância. E uma relação bastante interessante, e que nós comentamos já, e que eu queria mostrar graficamente para vocês, é essa situação aqui, que eu até vou tentar demonstrar ela. Eu vou abrir o nosso... mudar o compartilhamento de tela aqui. Então, o que esse slide aqui, com essa determinação do tamanho da amostra está fazendo, é justamente o que nós estávamos verificando anteriormente. Então, veja que é um trabalho publicado por Moreira e outros, em que diz o tamanho da amostra é ótimo para a variáveis morfoagonômicas em frutos de mamão, certo? Aqui tem o número de repetições e aqui a média. Então, tranquilo? Número de repetições. O que isso quer nos dizer? Vamos imaginar as situações lá que nós tenhamos um gráfico, né? Parecido com aquele, em que nós vamos pegar tamanho de amostra pequeno, vamos dizer assim, ó, 2. Tamanho de amostra 2. E aí nós vamos pegar lá essa variável de mamão, né? Vamos trocar por soja, que fica mais fácil. Então, digamos que eu queira saber a massa de grãos, de 1 grão de soja. A massa média de 1 grão de soja. E aí eu coleto, sei lá, numa carga de grão de soja e pego 2 grãos aleatoriamente numa carga. E aí calculo a média da massa desses grãos. Quanto que vocês imaginam que pode dar a média de peso de 1 grão de soja? Chutem aí para mim. Quantas gramas? Quantas gramas tem 1 grão de soja? Tem 1 grama? Vamos imaginar que seja 1 grama, né? Se eu pegar, em vez de uma amostra, né, de 2 grãos, digamos que a minha primeira amostra foi 1 grama, que eu vou colocar aqui em miligramas, né? Eu vou botar 1 grama mesmo. 1 grama. Então, esse primeiro valor foi 1. Se eu tirar uma outra amostra aleatória de 2 grãos e calcular a média, talvez esse valor ele seja diferente. Digamos que foi um pouquinho menor. Foi 0,95. Vou aumentar um pouco o zoom aqui. E assim, a média desses 2 grãos foi aqui, 0,95. E assim eu vou fazendo. Pego outra amostra de tamanho 2 também, e a minha média deu, sei lá, 1,05 gramas. Então, mais um pontinho no nosso gráfico. Certo? Então, como tamanho 2, eu posso pegar desde tamanhos bem pequenos, né? Peguei os 2 menores grãos que tinha lá na carga, como eu posso pegar os 2 maiores grãos, né? Fazer, sei lá, 2.000 amostras de tamanho 2, né? Amostra de 2, pega 2 grãos, calcula a média, e assim eu vou ter muitos e muitos valores, né? Variando bastante, porque a minha amostra é pequena, certo? À medida que eu... É que eu não consigo aumentar o zoom. Aumenta demais. O zoom. Tá bom, fica assim. Se eu aumentar esse tamanho de amostra, em vez de 2, eu vou aumentar para 5. Então, em vez de pegar 2 grãos e calcular a média, eu vou aumentar para 5. O que vai acontecer com as minhas médias? Elas vão ficar girando aqui também em torno da minha média,
Só que agora a variabilidade ela passa a ser menor. Por quê? Porque o tamanho de amostra é maior. Então a média ela não vai variar tanto quanto um tamanho de amostra pequeno. Se eu aumentar mais ainda o tamanho da amostra, pegar agora 10 grãos e calcular a média. E aí vou pegar e fazer isso muitas vezes. Pego 10 grãos, calculo a média. Pego outros 10 grãos, né, outra amostra, calculo a média. Vocês vão perceber que à medida que eu vou aumentando o tamanho da amostra, o limite inferior começa a diminuir e o limite superior também começa a diminuir. E isso, quando eu calculo a média das médias, ele fica girando, né, em torno do verdadeiro valor da média, digamos 1,02. Então, essa é um princípio, né, de amostragem que quanto a gente aumenta o tamanho da amostra, independente da distribuição da nossa variável, quanto maior o tamanho da amostra, e se a gente faz a amostra de forma bastante intensiva, a nossa variabilidade passa a ser cada vez menor e a nossa estimativa, né, que no início ela tem uma variação um pouquinho maior, depois nós vamos chegando a uma estabilização aí também do valor da média, tranquilo? Então, nós conseguimos estimar aí de forma bastante apropriada a média das nossas amostras, chega a um valor muito próximo ao verdadeiro valor de média de população. Então, é um princípio de amostragem bastante interessante aí. Tranquilo? Conseguiram entender? Então, o que nós temos aqui? Determinação do tamanho da amostra. Não há dúvida de que uma amostra não representa perfeitamente uma população. Então, é o princípio de amostragem, né? A não ser que a nossa população seja extremamente homogênea, né? Como a gente comentou esses dias, se a minha população ela é perfeitamente homogênea, o tamanho de amostra de um indivíduo já é suficiente. O exemplo de altura, né? Se todos vocês tivessem a mesma altura, para eu calcular uma média de altura de vocês, uma medida já era suficiente, porque todos têm a mesma, né? Então, uma amostra estaria representando muito bem a população, porque todos são iguais. Agora, quando existe variabilidade, sempre a gente vai estar, sempre que a gente não avalia todos, a gente vai estar sujeito a erro. Ou seja, a utilização de uma amostra implica em aceitação de uma margem de erro. Então, isso é necessário, né? Nós estarmos sujeitos a aceitar uma medida de variabilidade, né? Um erro amostral, que é a diferença entre o resultado amostrado e o verdadeiro resultado da população. E esses erros, eles têm flutuações, né? São aleatórios, né? Então, ocorrem erros não amostrais quando os dados amostrais são coletados, registrados ou analisados incorretamente. Então, esse é um erro não é um erro de coleta, né? Eles foram coletados incorreto. Há uma utilização de um instrumento defeituoso durante a realização da mensuração. Então, se a mensuração foi feita errada, né, por exemplo, uma balança desregulada, então o erro não está no procedimento de amostragem, nem no procedimento de coleta de dados, está na mensuração, né? A medida está sendo mensurada de forma errada. Se for de forma qualitativa, né, um questionário formulado com questões formuladas tendenciosamente, né? Então, também vai proporcionar outros erros que não amostrais, né? Então, não podemos evitar a ocorrência de erros amostrais, porém, podemos limitar seu valor através da escolha de uma amostra de tamanho adequado. Então, essa reflexão que nós fizemos sobre o aumento do tamanho da amostra, a intensidade da mensuração, com a redução da variabilidade, nos direciona para o dimensionamento amostral, né? Então, que tamanho é o tamanho ideal de amostra? O tamanho da amostra ele vai ser maior quanto menor é o erro que nós admitimos. Então, se nosso tamanho de amostra for maior, o nosso erro amostral é menor, e o inverso também, né? Se o meu tamanho de amostra é menor, o meu erro amostral vai ser maior.
Então, quanto maior a amostra, menor o erro. Tranquilo? Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro cometido e vice-versa. Esse princípio também tem que ficar claro. E relacionando o tamanho da amostra com a variabilidade da população, quanto maior a variabilidade da população, maior tem que ser o tamanho da amostra para conseguir um erro menor. A determinação do tamanho da amostra é um problema de grande importância, porque amostras desnecessariamente grandes, elas acarretam prejuízo de tempo e dinheiro, né? Coletar amostras é bastante oneroso. E amostras extremamente pequenas, né, ou excessivamente pequenas, já podem levar a conclusões não confiáveis, né? Como nós vimos lá naquele primeiro slide lá, que nós tínhamos aquela população de 4 indivíduos, né? Com uma amostra de tamanho 2, em que a média da população era 3,75 e uma das amostras, a média era 1. Né? A obtida com reposição lá, a média era 1, ou era 6, né? Então, extremamente distante da média verdadeira. Então, porque a amostra era pequena, a população pequena. Em muitos casos, é possível determinar o tamanho mínimo de uma amostra para estimar parâmetro estatístico, como, por exemplo, a média populacional. E como que a gente define o tamanho de amostra? Então, quando a gente conhece a variabilidade da população, utilizamos a tabela Z, e o tamanho da amostra vai ser com aquela expressão que nós vimos lá atrás, né? Que está relacionado com o intervalo de confiança, que a gente isolou o N e chegou nessa expressão. Então, aqui temos um exemplo, né? Se uma população tem variabilidade 10, né, desvio padrão, e média desconhecida, sendo coletada uma amostra que deu média de 50, o valor da nossa variável x. Determine o tamanho de amostra necessário para uma estimativa de média, com erros de no máximo 1 e 5%. Então, sempre que a gente vai trabalhar com amostragem, a gente vai estar sujeito a erro. E esse erro eu tenho que assumir, né? Quanto que eu quero errar, ou quanto que eu posso errar. No caso aqui, eu estou simulando a opção de errar no máximo 1% da média. Então, se a minha média é 50, 1% da média é, calculando aqui, né? 1%, o erro aqui, né? 1% da média, a média vezes 0,01, ou 1%, né? Então, 50 vezes 0,01 é 0,5. Então, esse é o erro máximo que eu estou admitindo errar, né? 0,05. Então, na expressão Z alfa sobre 2, que a gente viu que vale 1,96 ao quadrado, vezes a variabilidade, não desvio padrão ao quadrado, dividido pelo erro ao quadrado. O erro em porcentagem da média, a gente viu que vale 0,5. Então, 0,5 ao quadrado vai nos dar aí que a gente precisa de aproximadamente, né, deu 1.536,64, aproximadamente 1.537 indivíduos na população devem ser amostrados para que eu erre no máximo 1% da média, para uma população com essa variabilidade, né? 10. E se eu admitir errar 5% da média? Bom, 5% da média vai nos dar aí o valor de 2,5. Então, o denominador aqui vai mudar, né, de 0,5 para 2,5, que é o erro admitido. Então, agora eu posso amostrar em torno de 62 indivíduos, que eu vou estar errando no máximo 2,5. Então, a média é 50, né, a média da amostra, assumindo que a média da amostra é um estimador não tendencioso, eu avaliando 62 indivíduos, eu vou estar errando no máximo 2,5 para mais ou para menos. Tranquilo? Então, logo, o erro, quanto menor for o erro permitido, né, 1% aqui, comparando com 5%, quanto menor for o erro, maior for a variabilidade, então a variabilidade aqui está constante, né? E o nível de confiança pretendido, maior será o tamanho de amostra necessário. Então, se o erro admitido é menor, eu vou precisar de tamanho de amostra maior. Se a minha variabilidade é maior, maior vai ter que ser a amostra. Por quê? Se vocês observarem essa equação e refletir sobre ela,
Quem está no denominador é o erro, né? Se está no denominador, é inversamente proporcional ao numerador, certo? Então, se o erro é inversamente proporcional ao tamanho da amostra, quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra. E quanto maior o erro, menor o tamanho da amostra, certo? Já quem está no numerador é diretamente proporcional, tranquilo? Então, diretamente proporcional é quem? O Z e a variabilidade. Quanto maior a variabilidade, maior o tamanho da amostra. Quanto maior for o valor de Z, maior é o tamanho da amostra. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer em relação a essa equação. Está no denominador, inversamente proporcional, caminho em direções contrárias, né? Quanto maior o erro, menor o tamanho da amostra. Quanto menor o erro, maior o tamanho da amostra. Quem está no numerador, variabilidade, por exemplo, quanto maior a variabilidade, maior o tamanho da amostra. Certo? Muito bem. Quando o desvio padrão ele é desconhecido, a gente utiliza a tabela T, né? E essa situação ela é bem mais comum, quando não se conhece nada a respeito da população. Os valores que a gente tem na amostra, a gente trabalha, né, para obter as estimativas. Então, de uma população, foi extraída uma amostra tamanho 25, a média deu 50 e o desvio padrão deu 10. O desvio padrão da amostra. Qual que é o tamanho da amostra para errar 1 e 5%? Agora, né, sem conhecer a variabilidade da população. Então, nossa tabela T, alfa sobre 2, vai nos dar um valor de 2,064. E aí basta substituir na expressão, né, a mesma lógica. O erro vai ser da mesma lógica, né, em percentual da média, que 0,5 é 1% da média. Nós vamos precisar em torno aí de 1.705 indivíduos para errar no máximo 1%. Se eu puder errar 5% da média, que dá 2,5 para mais ou para menos, eu avaliando aí 69 indivíduos é suficiente. E aqui, quem está relacionado com o tamanho da amostra são os mesmos valores, né? O erro é inversamente proporcional e aqui a variabilidade é diretamente proporcional, assim como os valores de T. Tranquilo? Para a proporção, também temos a mesma lógica, né, para o cálculo do tamanho de amostra. Opa. Temos um exemplo aqui numa pesquisa eleitoral, 400 entrevistados, 240 responderam votar no candidato A. Quais seriam, né, os tamanhos de amostra indicados para um erro de no máximo 2, 5 e 10% para mais ou para menos, com 95% de confiança? Com 95% de confiança, o nosso Z alfa sobre 2 é de 1,96, a nossa proporção 240 de 400 é 0,6, o nosso erro de no máximo 2% é 0,02, o erro é o denominador da expressão, o Z alfa sobre 2 ao quadrado dá 1,96 ao quadrado, P vezes 1 menos P, 0,6 vezes 1 menos 0,6, denominador é o erro, 2%, e valor absoluto é 0,02, nos dá aí uma quantidade de eleitores a serem entrevistados, no mínimo é de 2.305. Já para um erro maior, né, possível, de 5% para mais ou para menos, a quantidade de eleitores a ser entrevistado é de 369. E 10%, só 93 já é suficiente aí. 10% para mais ou para menos. Então, mais ou menos isso que é feito aí nos cálculos de tamanho de amostra para as pesquisas eleitorais. E aqui eu elenquei alguns exercícios da apostila que são úteis para vocês revisar esses estudos de amostragem e estimação. Aqui falando sobre distribuição amostral da média, da variância, esses exercícios aqui. Para estimativas por intervalos, para média da população, esses aqui, para proporção, esses aqui. Não quer dizer que é para vocês fazerem só esses, né? Façam todos, mas deem especial atenção a esses aí, que são bastante interessantes aí. Tranquilo? A nossa apostila está lá no Moodle. Só fazer os exercícios aí, está aqui disponível também nesse link aí. Se não temos perguntas, então desejo a todos uma ótima semana.
Até amanhã, 4 da tarde, estaremos juntos novamente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.